Atenção, sociedade brasileira e autoridades brasileiras. O movimento Psicólogos em Ação encontra-se enlutado. Vamos explicar por quê. O Conselho de Psicologia, Conselho Federal de Psicologia, foi eleito para presidir o CONANDA. E vamos explicar a nossa preocupação. Este mesmo Conselho Federal de Psicologia, ele cassou o registro de uma psicóloga porque ela se posicionou contra a ideologia de gênero. Ela fez um vídeo contra a ideologia de gênero. E todo brasileiro, toda brasileira, todas as autoridades conhecem bem o que está por trás da política e da ideologia de gênero na educação e na sociedade brasileira. Ocorre, senhores, que essa psicóloga recebeu e foi-lhe concedido o direito de continuar o exercício profissional através de uma liminar. E o Conselho de Psicologia, este conselho que está agora comandando o CONANDA, fez uma crítica a essa psicóloga, formalmente está no processo dela, que a visão dela sobre o ECA e o papel da escola na formação da criança é parcial e incompleta. Pois há na escola também a construção da cidadania, com uma educação voltada para as crianças e adolescentes estejam cientes de seus direitos e possam exercê-los com autonomia, e isso inclui os direitos humanos e também os direitos sexuais e reprodutivos que fazem parte dos direitos humanos. Senhores, entenderam? O Conselho Federal de Psicologia apoia direitos sexuais de crianças e de adolescentes, sexuais e reprodutivos. E continua noticiando o Conselho Federal de Psicologia. O Conselho Federal de Psicologia acaba de assumir a presidência do CONANDA, que é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, órgão colegiado responsável pelo monitoramento da Política Nacional de Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente. Órgão colegiado significa que várias instituições que estão no CONANDA concordam com o posicionamento político e ideológico do sistema Conselho de Psicologia. Não é só o Conselho Federal de Psicologia. O CONANDA tem várias instituições que militam pelo direito da criança e do adolescente, com certeza pelos direitos sexuais de criança e do adolescente. Continua o Conselho Federal de Psicologia falando. Comprometido com a atuação do CONANDA, o CFP contribui ao longo dos anos com o processo de participação social e na elaboração de políticas públicas na promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Uma das principais atividades do colegiado em 2020 será a realização da 11ª Conferência Nacional da Criança e do Adolescente. Em breve você confere mais informações aqui. Aí, referenda o site do Conselho Federal de Psicologia. Eu gostaria de alertar ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que tem lutado tanto e denunciado violações sobre abusos sexuais de crianças e dos adolescentes, que está incontrolável na nossa sociedade. Mas vejam bem, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado com o objetivo de coibir as violações dos direitos da criança e do adolescente. Mas só que desde que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi implementado e o CONANDA, o Conselho Nacional de Direito da Criança e do Adolescente, as coisas têm piorado. Hoje, o abuso sexual de crianças e adolescentes está naturalizado no Brasil. E os conselheiros continuam lá dentro lutando pelos direitos sexuais de crianças.
Essa situação é gravíssima, é seríssima. Eu gostaria de saber se o ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça no nosso Brasil, está de acordo com o comando do Conselho Federal de Psicologia e de todas as instituições que estão comandando e trabalhando pelos direitos sexuais das crianças no Brasil. O nosso presidente da República, que eu conheci em 2011, lutando contra o 9º seminário LGBT que discutia os direitos sexuais da criança e do adolescente, foi eleito pelo povo brasileiro para combater a ideologia de gênero de um lugar de presidente. E nós pedimos providências para o nosso presidente da República. Eu mesma fui uma das conselheiras, das incentivadoras do presidente para que ele pudesse se candidatar a esse cargo de presidente e assumir o comando, porque eu vi que ele fez um enfrentamento bonito na Câmara Federal contra o 9º seminário LGBT em 2011, que discutia os direitos sexuais de crianças e adolescentes. Está na hora do Congresso Nacional repensar a criação do CONANDA. Está na hora de fazer uma revisão dos verdadeiros direitos das crianças e dos adolescentes. E uma discussão para saber por que o Estatuto da Criança e do Adolescente não tem protegido as nossas crianças dos abusos sexuais. Porque as instituições que estão assumindo os nossos conselhos de direitos, muitas delas, eu não posso dizer todas, mas muitas delas estão comprometidas com os direitos sexuais de crianças. Por isso, elegeram o Conselho Federal de Psicologia para o seu comando. Então, Congresso Nacional, precisamos revogar esses conselhos de direitos, tais como CONANDA, que aconselham as nossas autoridades e que promovem direitos sexuais de criança e do adolescente. Nós temos visto o Supremo Tribunal Federal acolher os discursos do Conselho Federal de Psicologia. Inclusive, atualmente concedeu uma liminar contra diversos psicólogos do movimento Psicólogos em Ação que se posicionaram contra a Resolução 0199 do Conselho Federal de Psicologia. Desde essa época, eu venho percebendo que o que está por trás da militância do movimento gay são os direitos sexuais de crianças e adolescentes. Porque a maioria, quase 100%, das pessoas que sofrem com atração pelo mesmo sexo, elas foram abusadas na infância e na adolescência. Só que existe um silêncio, especialmente o silêncio quanto ao abuso sexual de meninos. Porque o abuso sexual entre meninos, adolescentes, homens e meninos encontra-se naturalizado no Brasil. E isso não tem visibilidade social. Então, Supremo Tribunal Federal, os senhores ministros também que apoiam, que vêm apoiando o Conselho Federal de Psicologia, também estão concordando com o comando do Conselho Federal de Psicologia para pleitear e lutar pelos direitos sexuais de crianças e dos adolescentes? Psicólogos, vocês que estão aí afiliados, obrigados a pagar o conselho, a se registrar no conselho para exercer a sua profissão, vocês também estarão lutando pelos direitos sexuais das crianças e dos adolescentes? Vocês, psicólogos escolares, estarão nas escolas agora obrigatoriamente? Estarão seguindo a cartilha do Conselho Federal de Psicologia? Pois é, se vocês não seguirem a cartilha do Conselho Federal de Psicologia, vocês serão caçados.
Entenderam? Então, autoridades brasileiras, está na hora de revogarmos a lei que rege o sistema Conselho de Psicologia. Governo Federal. Autoridades brasileiras, está na hora de revermos a atuação do CONANDA, se essa instituição é realmente necessária para o Brasil. Porque nós reconhecemos a eficácia do trabalho de uma instituição quando ela produz os efeitos que esperamos. O abuso sexual de crianças e adolescentes tem aumentado dia a dia assustadoramente. Por quê? Porque nós temos instituições, nós temos um CONANDA que luta pelos direitos sexuais de crianças no Brasil. Então está aí a minha denúncia, a preocupação. E queremos dizer para a sociedade brasileira que vocês, pais, familiares, crianças e adolescentes, podem contar com os psicólogos do Movimento Psicólogos em Ação. Que nós estamos aqui lutando pela profissão, uma profissão ética, apartidária, científica. E queremos dizer para a sociedade brasileira que não são todos os psicólogos que coadunam com os direitos sexuais de crianças e adolescentes. Escolham bem os profissionais que vão atendê-los na clínica, ou na escola, ou em qualquer parte do Brasil. Muito obrigada, senhores, pela compreensão, e gostaríamos também de contar com a luta, com o apoio de todos vocês contra a violação dos direitos da criança e do adolescente, especialmente contra a violação, contra esses tais direitos sexuais que o Conselho Federal de Psicologia vem apregoando. Obrigada.